Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Parra, sou sócio-diretor aqui da Docket. A Docket, se você não conhece ainda, é a maior empresa, uma das maiores legal techs do país. A nossa solução, uma solução que integra com todos os órgãos públicos, são mais de 35 mil ao todo, emitindo dezenas de milhares de documentos todos os meses para agilizar operações que dependem de documentos para acontecer. E que operações são essas? Por exemplo, operações de financiamento imobiliário, que dependem aí de matrículas de imóvel, CNDs, operações do crédito agrícola, então que CPRs, que precisam de alienação de penhores, alienação fiduciária, M&As, due diligence, gestão fundiária, patrimonial, arrendamento. São dezenas de casos de uso diferentes, né, de empresas que precisam de documentos públicos para fazer a sua operação acontecer. A Docket já existe há mais de 10 anos e a gente vem crescendo, vem evoluindo toda a nossa plataforma para que a gente consiga trazer uma experiência onde pedir um documento ou pedir 30 mil documentos tem a mesma experiência, a mesma complexidade e a mesma facilidade para a sua operação. Então, entregando mais e menos pessoas responsáveis para poder fazer a sua operação acontecer, ao mesmo tempo também ajudando vocês a fecharem negócios mais rápido. Além de uma plataforma onde se integra com todos os órgãos públicos emitindo documentos, a gente vem desenvolvendo já há mais de 7 anos inteligências artificiais capazes de ler e interpretar documentos extremamente complexos, trazendo numa única tela, numa template para vocês, as principais informações que vão ajudar o seu time do jurídico, o seu time de back-office, a tomar decisões mais fáceis, mais rápidas e menos erros humanos na hora de confeccionar contratos e novos documentos. E para trazer para nossa conversa aqui hoje, eu convidei um parceiro nosso, o Fernando, CEO da Tech for Human. Fernando, obrigado aí pela presença aqui. Se puder contar um pouquinho o que a Tech faz, né, onde vocês atuam, que valor que vocês geram para o mercado, por favor, obrigado. Bruno, obrigado. Espero que vocês gostem aqui do nosso papo. Só apresentar aqui a Tech, sou o Fernando Wolff, sou o CEO da Tech. A Tech está no mercado desde 2020. A gente vinha de uma outra jornada do mundo dos chatbots, então eu e meus sócios, a gente criou o que hoje se chama de chatbot no mercado, de 2016 a 2020. Passamos a fazer agentes de IA a partir de 2020, com a chegada das novas IAs. E hoje a Tech ela se posiciona no mercado muito da forma como é o nosso próprio nome, né? Tech for Humans, e a gente fala que o humano e a tecnologia elas vão andar em simultâneo nos próximos anos, e não que a gente vai ter uma substituição de humanos por todas as tecnologias. A gente acredita que isso vai andar de uma forma lado a lado. E o grande diferencial na Tech, na construção dos projetos que a gente faz de agentização, é que não só o nosso time é um time que a gente chama de fábrica de IA, um time de consultoria para poder fazer o projeto do cliente, mas toda a tecnologia é proprietária. Então, a gente não faz implantação de uma tecnologia gringa no mercado. A gente usa a nossa própria tecnologia e isso dá muita flexibilidade, muita customização para o nosso cliente, que é um cliente enterprise. São bancos, seguradoras, empresas de consórcio, que precisam que o seu processo seja adequado para dentro da tecnologia. Então, vamos ter um papo aqui bacana para vocês. Bom, acho que quando a gente pensa em parceiro na Docket, e a gente vai olhando para o nosso ecossistema de soluções do mercado, a gente sempre tenta encontrar empresas que de alguma maneira conseguem agregar mais e potencializar os resultados da Docket e dos nossos clientes, assim. E acho que foi bem natural. A gente acabou encontrando a Tech de uma maneira não de propósito. A gente foi negociando com empresas de consórcio, a maioria, e foi encontrando a Tech lá como uma solução presente, como uma solução que estava sendo negociada, que já fazia parte do ecossistema. Acho que a Tech já é bastante conhecida no meio, né? Então a gente volta e meia conhecia ali, ouvia falar do nome. E a gente acabou se encontrando, acho que mais oficialmente num evento que foi feito para consórcios. Aí a gente estava num stand muito próximo um do outro, praticamente do lado um do outro. E aí a gente foi conversar, trocar uma figurinha, falar de negociações que estavam acontecendo em paralelo e pensar como que a gente poderia talvez potencializar mais isso, falando de integrações, como que a gente poderia se complementar. E acho que dali surgiu a conversa da gente tentar avançar um pouco mais para virar parceiros mesmo e começar a fazer testes em conjuntos, a gente abrir aí um pouco mais ali o leque de possibilidades, assim. Então foi natural, mas foi nessa linha de procurar soluções, procurar parceiros, procurar tecnologias
que estavam presentes junto com a nossa base de clientes ou com nossos prospects e que pudessem, de alguma maneira, de novo, trazer mais valor para toda a negociação em si. Dentro do ecossistema que a Tech entende como, vamos dizer, os agentes de processos e os agentes, seja de tarefas, seja num processo de back-office, para a gente faz muito sentido a integração de todos os fornecedores de tecnologia, cada um nas suas especialidades. Então, a gente acabou se encontrando com ali, seja em eventos, muitas vezes, seja em clientes, em reuniões, entrando e saindo de reuniões, junto com o pessoal da Docket, e aí a gente percebeu que existe uma sinergia muito clara de colocar para dentro do orquestrador de agente a solução de captura de documentação e leitura da documentação. Então, acho que aqui é não só pela integração de tecnologias, por integrar tecnologias, né, como muitas vezes é feito, existe um marketplace, então vamos integrar o máximo de tecnologias possíveis, mas sim porque era uma realidade para os clientes. Então, com isso a gente conseguia atender a necessidade do cliente num momento que o cliente via as duas soluções integradas e também potencializar os negócios de ambas as companhias. Falando no lado do cliente, né, a vantagem de você ter fornecedores complementares, integrados, é que, você, enquanto cliente, né, estou dizendo das companhias que nos contratam aqui, ele não fica com vários o problema está numa empresa, o problema está na outra, o contrato daqui, o contrato dali. Então, quando você tem as coisas muito mais bem integradas e empresas, fornecedores de tecnologia se conversando, você não tem um empurra-empurra. Então, isso facilita muito no dia a dia, quando você quer fazer um processo evolutivo de qualquer jornada, você ter os fornecedores alinhados com o objetivo comum de fazer o processo do cliente evoluir. Então, acho que a primeira coisa é que tecnologia a gente sempre tem receio até onde vai o papel de cada um. Quando você tem uma integração de companhias, você não se sente ameaçado pela companhia, você se sente com complementariedade. Então, só isso para o cliente já é uma evolução, já é um ganho em termos de processo. E depois existe o próprio ganho de fazer a melhor jornada possível para o cliente do nosso cliente. Que é uma outra coisa que muitas vezes acontece quando você liga tecnologias, ainda que complementares, mas sem um alinhamento entre uma parceria entre as companhias, é que a jornada se quebra. Então a gente vê no mercado muitas vezes, mesmo em jornadas de crédito, jornadas de consórcio, que o cliente sai de uma plataforma, entra em outra, depois ele volta para a primeira e assim por diante, e isso faz a experiência do cliente final acabar sendo muito quebrada, né? Então acho que esses dois ganhos, seja para o cliente, nosso contratante, e para o cliente final, que é o usuário final dessa experiência toda. Sim. Acho que o ganho que a gente pode dizer, assim, uma palavra é eficiência, né? A gente está, quando tem um cliente com as duas soluções, com dois parceiros integrados, você está buscando o máximo de eficiência, eliminando fricções do caminho, né? Você está tirando justamente uma jornada que pode ser interrompida, erros de processo, trabalho humano que pode ter vários problemas inerentes a ser um trabalho humano, né, repetitivo, com falhas, com erros, assim. Então, quando a gente fala quando a gente conversa com nossos clientes, parceiros, como que a gente consegue trazer o máximo de ROI possível dentro de uma jornada de back-office, geralmente, que é principalmente onde a Docket está atuando, e vocês também, vocês não estão no back-office, vocês melhoram a experiência do cliente, mas colocando o back-office mais próximo do cliente ali, né? Então, eu acho que a gente fala muito realmente de um ROI ali, que muitas vezes ele não é fácil de enxergar, porque, e é uma coisa que eu falo muito na Docket, assim, né? O back-office sempre foi muito desprezado na hora de falar de melhorias, de automação, de inovação, né? E acho que agora a gente está num momento de mercado onde o back-office, essas áreas de analistas, do jurídico, eles estão ganhando um espaço, né, que antes não tinham. E quando você tem um parceiro, uma solução robusta, né, ou duas soluções muito robustas que são complexas, elas estão impactando o cliente do cliente final, né? Tem ali uma série de indicadores de receita, de NPS, de satisfação, etc. E quando você não tem uma solução integrada, você tem uma série de problemas que vai afetando toda a jornada do cliente, assim, né?
propósito da Docket é tirar ao máximo a burocracia de todos os processos, assim, né? Então a gente tem um sonho, quando a gente fala principalmente na área de crédito imobiliário, nos consórcios, é que essas operações aconteçam em segundos, assim, né? Hoje, empresas que não possuem a Docket ou que não possuem soluções como a Tech, assim, a gente vê jornadas durando 60, 90, 120 dias, né? E a gente tá falando, e aí olhando para o mercado, olhando como a gente, como uma empresa de tecnologia, impacta o mercado brasileiro, a gente tá falando de sonhos de pessoas que estão comprando um imóvel pela primeira vez na vida, pessoas que ficaram ali anos pagando, né, a contemplação do seu, né, pagando a parcela do seu consórcio, e aí esperando chegar o momento ali para poder de fato fazer a aquisição do seu primeiro imóvel, de algum imóvel, de fazer o seu investimento. E a gente está aqui para justamente reduzir toda essa fricção e que tudo isso seja feito de uma maneira muito mais suave, assim, né? Muito melhor. Eu vejo que ainda o mercado ele tá começando a olhar para isso com mais atenção, assim. Então as empresas ainda deixam muito essa parte burocrática, essa complexidade que tem nessas operações de financiamento, de crédito, de consórcio, na mão do consumidor final. E ele que tem que correr atrás, ele que tem que aprender como tem que fazer, ele que tem que... E aí sempre que ele erra, sempre que tem alguma coisa, algum problema inerente ao documento, tá sempre na mão do cliente resolver, e nunca da empresa. E eu acho que as empresas que estão começando a olhar com uma ótica de eu preciso fornecer um serviço melhor, eu preciso trazer mais qualidade para o meu atendimento, eu preciso até vender isso como diferencial, estão começando a olhar para parcerias como a nossa, com uma visão muito mais como que eu agrego uma jornada, como que eu evoluo a minha jornada, até como um diferencial competitivo, e também se fizer uma visão mais egoísta da empresa, assim, ela fecha mais negócio, né? Então se eu reduzo uma jornada de 90 dias, de 50 dias para 15 dias, eu estou fechando mais contrato em menos tempo, assim. Então acho que é um ganha-ganha muito importante para o mercado, que é ter soluções como a nossa. Você tem um ganho para o mercado como um todo, para as pessoas como um todo que estão sendo impactadas com menos burocracia no seu processo, com menos fricção no processo. E para a empresa ela está fechando mais negócio, está retendo mais cliente, ela consegue se vender como uma empresa que olha para a experiência como um todo, assim. Então eu imagino um pouquinho olhando assim como o mercado vê, eu acho que está começando a olhar para isso agora com mais atenção. E eu acho que inclusive a nossa parceria está se dando justamente porque a gente começou a se encontrar mais nesse momento que as empresas estão tentando melhorar essa parte do processo, que é uma parte que realmente atrapalha bastante a jornada como um todo, né? Eu acho que o ponto que você comentou, Bruno, que as empresas passam muito da responsabilidade para o lado do cliente, e isso é uma verdade hoje, e a gente vê algumas empresas que contratam a gente puxando essa responsabilidade. Outro dia eu estava num cliente e ele falou assim, na dúvida, joga para dentro de casa que a gente resolve e não joga pro lado do cliente. E muitas vezes o que acontece é que é jogado pro lado do cliente a responsabilidade de buscar alguma documentação, como é no caso da jornada ali, que passa muito pela Docket, mas isso acontece em outros momentos da jornada. Muitas vezes a gente até, na jornada, usa experiências que o consumidor não entende direito, né? Eu me lembro muito de estar numa conversa e a gente, na jornada, colocava biometria, né? E biometria para o cliente, na verdade, era colocar digital. Então, biometria, na verdade, o que a gente quer é que ele faça um reconhecimento facial ali, vira para a esquerda e para a direita. Isso melhorou muito em algumas jornadas, como, por exemplo, nos bancos, que são os principais usuários desse tipo de tecnologia. Então, eu acho que um lado é o lado do cliente, é trazer para dentro da companhia aquilo que é responsabilidade da companhia, que é resolver a demanda do cliente. E o segundo ponto que a gente vê as empresas buscando não é só a redução de custo pela eficiência dela, e sim pela democratização daquele serviço que ela está prestando. Eu acho que o que a gente vê no Brasil hoje é que a gente está cada vez mais competitivo, cada vez mais empresas novas chegando em vários setores, e isso faz com que as empresas mais antigas precisem se atualizar em termos de processo e em termos da forma como ela trabalha. E, consequentemente, baixar o custo para conseguir entregar o mesmo serviço que novas empresas entrantes. Então, eu acho que o que o mercado vê hoje é atualizar os seus processos e automatizar os seus processos para conseguir ter preços mais competitivos. Não é só aumentar a margem da própria companhia,
e sim deixar democratizar. Se a gente está falando de crédito, democratizar o crédito. Se a gente está falando em um cartão de crédito, é democratizar as taxas de anuidade, todo mundo ter os mesmos tipos de serviço. Então, o Brasil, eu acho que vai passar por esse próximo ciclo, que é de todo mundo, ou pelo menos a maior parte da nossa pirâmide, poder ter os mesmos serviços com preços muito mais acessíveis, e isso depois faz com que o país consiga se desenvolver, né? E não só uma parte da população consiga ter acesso àquilo, porque aí o preço é indiferente, se vai custar a taxa de administração mais R$10, mais R$20, para uma parcela isso não faz diferença nenhuma, mas se a gente quiser democratizar, cada taxa durante uma jornada faz diferença. Até para complementar, acho que você falou um negócio legal da democratização, assim, acho que durante muitos anos o crédito como um todo, né, o consórcio, financiamento, como você falou, foi concentrado em poucos players, assim, né, então você como consumidor final, você não tinha muita opção, você tinha que escolher entre talvez o menos pior, ou que talvez te agregava alguma coisa a mais ali, mas nunca foi algo que tinha uma evolução muito forte, porque não tinha uma necessidade de fato de se mudar muito, porque, sei lá, 4, 5 grandes companhias brigando por uma mesma fatia de mercado, né? E com as fintechs, com novas empresas entrando, e eu acho que com esse foco que acho que as fintechs vieram falando de melhorar a experiência, né? Ser uma empresa mais democrática, de trazer uma experiência melhor, menos taxas, menos sublinhas nos contratos, né? Então ser mais transparente, assim. Isso vem fazendo com que, de fato, os grandões aí tenham que correr atrás, e eles foram, ao longo do tempo, criando em cima de uma máquina muito robusta, mas não uma robusta do lado positivo, né? Robusta do lado inchado, assim, né? Então uma estrutura de atendimento enorme, tecnologias legadas que foram muitas vezes desenvolvidas dentro de casa e que hoje não se sustentam mais, elas não conversam com o resto do mercado, elas não evoluíram conforme o mercado foi evoluindo, né? Então a gente também tá vendo que empresas que estão começando agora, elas já começam contratando uma tech, uma Docket, então elas já começam pegando uma tecnologia que vem se desenvolvendo ano após ano, que é especialista no assunto, né? Então vocês são especialistas em orquestrar a jornada, né? Então vocês são muito bons nisso, assim, né? É muito melhor do que um sistema legado que tá ocupando um departamento dentro de uma empresa lá que tem que manter aquele produto de pé, né? Então, quando a gente entra também como uma solução e cria essa competição, você também está trazendo não só... Essa empresa nova ela consegue reduzir o custo dela, porque ela está trazendo soluções mais leves, mais ágeis, com menos problema no processo ali. Uma linha de atendimento muito menos inchada, com muito menos estruturas. Então, elas estão conseguindo tirar preço, né? Estão conseguindo tirar uma série de coisas que os outros não estão conseguindo fazer e que agora estão começando a olhar com muito mais cuidado, assim, né? Então, acho que quando você fala de democratizar, acho que vem muito dessa linha, né? Elas começam mais leves, mais ágeis, mais rápidas. E, putz, acho que quando a gente tá falando de financiamento, quem bota uma proposta na mesa primeiro, que obviamente não tenha preços e taxas enormes, acaba ganhando, assim, né? Todo mundo tem pressa de pegar o dinheiro logo para poder comprar sua casa, poder começar a executar seu sonho, né? E a democratização, no ano passado tive na China, e uma das coisas que a gente percebeu lá sobre democratização de crédito é que no próprio momento que você vai fazer a compra, é feita a análise de crédito em tempo real e ele te dá uma linha de crédito para aquele bem em específico. Isso acontece muito aqui no automóvel ou no imóvel, porque são valores altos e aí a pessoa precisa de alguma forma ter isso. Então, você está numa concessionária, o lojista já busca lá dentro dos bancos, já tem um processo ali de multicálculo para trazer uma oferta de financiamento. Então isso acontece no imóvel e no automóvel, mas eu acho que de uma forma geral, nos outros créditos, quando você vai numa loja, por exemplo, para comprar uma TV, na verdade você fica limitado ao crédito que a própria loja provê. Então muitas das lojas já provê o crédito lá, só que você não consegue olhar para o mercado inteiro, né? Então ou você usa o seu cartão de crédito ou você usa o crédito que a loja te dá sem poder calcular e buscar uma melhor taxa no mercado como um todo. Então eu acho que isso também é democratização do crédito de uma forma geral em todas as compras que a gente possa fazer. Isso na China acontece muito. As coisas não estão integradas ainda, né? Muito se falou do Open Finance, né? Desde 2018, 17, mas até hoje a gente não viu isso na prática, né? Assim, você justamente vai lá comprar uma televisão numa loja e essa loja tem um acesso a toda a sua rede de bens e seus scores, etc. Para quem ali fala, não, peraí, ele consegue
eu posso dar um crédito muito maior, eu consigo tolerar um risco maior aqui com o Fernando nessa televisão do que com o Parra, talvez que não, né? Então acho que concordo, acho que falta muita integração ainda entre conversa entre o nosso sistema financeiro e eu acho que até soluções que estão em paralelo, né? Para ajudar a entregar isso mais rápido, né? O primeiro ponto é você conseguir fazer com que o projeto de implantação de uma jornada totalmente automatizada aconteça de uma forma muito mais leve. Então a gente tem casos onde aquele time que está trabalhando, aquela squad ou aquele time de processos que está ali trabalhando para construir essa integração toda, ele é único. Ele passa a olhar toda a jornada, né? Então isso a gente vive muito nas primeiras implantações, a gente já conseguiu largar com esse valor, né, do próprio time da Tech que está orquestrando a jornada, conseguir falar sobre os produtos da Docket integrados. E não passar, de novo, eu acho que é a mesma coisa que a gente está falando do nosso cliente, né, dele não passar o problema para o cliente dele, nós, enquanto empresas de tecnologia, conseguir tratar dentro de casa os problemas de tecnologia, né? Então, seja são integrações, seja o conhecimento mútuo das tecnologias. Então, acho que isso já é um ganho da parceria muito claro, né? E o outro ganho é um ganho financeiro, né? Toda vez que você tem tecnologias, você tem overlap de temas. Então, seja de auditoria, logs, controles, times de sustentação, times de melhoria contínua. Então, seja no processo implantação, seja no processo pós-implantação, eu acho que existe um ganho ali financeiro e um ganho de processo. Tem ganho também na questão até da divisão dos custos da integração, né? Então, quando você tem parceiros integrados, a gente diluiu o custo da integração entre todos os nossos clientes, né? Então, a gente também não joga, aí até usando as suas palavras, Fernando, você não joga para o cliente o trabalho dele ter que parar uma squad interna de tecnologia dele, ou ele tem que contratar uma empresa terceira para fazer a nossa integração, né? Ou parar um backlog, Então, quando ele contrata clientes e soluções parceiras, ele já tem isso de prateleira, né? Basicamente ele vai num clique e tá tudo certinho, já tá tudo desenhado. A gente já teve o trabalho de pensar qual que é a melhor experiência de duas soluções integradas, assim. Eu acho que sempre quando você vai numa empresa e fala de integração, o pessoal já dá um passo para trás, fala, pô, já era, porque nunca vai entrar aqui na minha fila, o time de tecnologia vai barrar, é difícil, é demorado. Muitas empresas, até por uma questão de histórico, sempre venderam integrações como algo simples. E quando você ia ver de fato a integração era um negócio muito mais caro, mais complexo, mais demorado. Acho que e acho que nossas empresas, clientes, né, nosso portfólio são de empresas grandes, né, são empresas que a gente fala de enterprise, né? Então elas estão acostumadas a contratar grandes soluções, sistemas muito caros e que realmente demandam um nível de atendimento muito alto de suporte, de customização. Então, quando tem uma solução como a nossa integrada já, né, ele já está diluindo todo esse processo, assim, ele ganha tempo, porque ele já consegue sair praticamente com um carrinho pronto, né, da fábrica ali com a gente. Um know-how que a gente também vai conquistando, porque a gente vai aprendendo com cada um dos nossos clientes boas práticas, né? Então a gente desenhou aqui um fluxo assim, esse fluxo aqui desse cliente A pode servir para um cliente B também. Então ele ganha um know-how, ele compra um know-how nosso que não está mais dentro dos nossos valores de assinatura, etc., mas que no final do dia também impacta, né, o resultado dele, assim. Então acho que isso é uma coisa bem legal. E eu sempre, quando vou escolher uma solução para a Docket, para minha área lá, né, para a área comercial, eu busco soluções que tenham o máximo de integrações possíveis prontas, assim, e com soluções que eu sei que, de fato, não são coisas só, tipo, eu tenho solução integrada. Não, eu sei que são coisas que eu vou precisar e que se eu não tiver que gastar nenhum centavo a mais criando a integração ou pensando nessa integração, pô, pra mim é ótimo, assim, pra mim a conta fecha total, assim, né? A gente tem o caso oposto, né, de quando não está bem integrado, ainda que fosse uma plataforma SaaS. A gente viveu um caso num cliente onde ele acabou contratando diretamente uma solução de verificação de fraude e etc. E essa solução, ela se denomina como uma solução SaaS Self-Service, né? Então, na visão do cliente, que não é uma visão de tecnologia, o cara fala, pô, então eu vou contratar a jornada da Tech e vou integrar aqui, nessa solução aqui, contratei os caras são gringos, e aí o que acontece no final? No final, a gente como orquestrador tem que entrar lá naquela solução, que é self-service, que é SaaS,
e tentar fazer a integração se adequando à necessidade do cliente. E acaba que no final, muitas das vezes, a solução SaaS self-service ali não tem todas as funcionalidades que o cliente imaginava que teria, e depois eu não tenho ninguém lá para falar. Ou seja, você fica desassistido e uma integração que muitas vezes a gente não consegue cobrar a excelência que nosso cliente quer. Então, como você comentou, né, o nosso cliente é um cliente enterprise, um cliente que está acostumado com um nível de atendimento com muita excelência, com muita disponibilidade, com resiliência. E quando você acaba contratando qualquer solução, né, você olha lá uma solução de mercado e contrata, seja só porque é preço, seja porque está na moda e etc., muitas vezes o cliente não olhou realmente o que está por dentro daquele capô, né? Realmente entrega o nível de excelência, entrega no prazo que aquela API estava disposta, ela responde no nível que a gente precisa, ela está disponível no nível que a gente precisa. Então, isso para a Tech, que é um orquestrador da jornada como um todo, faz muita diferença, porque se a gente pegar uma jornada, por exemplo, de crédito ou uma jornada de consórcio, a gente tem em média 10 a 12 sistemas que eu integro. Se todos eles tiverem 1% de falha, no final, a minha jornada vai ter 10 a 12% de falha. Sim, extrapolando, uma somatória linear aí. Extrapolando se todo mundo falhar na mesma jornada. E isso é uma taxa péssima. Então, quando a gente olha também para os parceiros que a gente está colocando para dentro, a gente precisa garantir que esses parceiros que estão aliados à nossa solução estejam o nível de disponibilidade que a gente se comprometeu no contrato com o cliente. A questão é, muitas vezes, essa outra solução que foi contratada, seja por custo ou por alguma comodidade, alguma coisa, né, eventuais, qual foi o motivo da decisão, às vezes o cliente que contratou é só mais um dentro de um portfólio que não é importante para esse cliente, né, para esse parceiro, para essa outra solução, né. E aí quando você vai falar, putz, eu preciso me integrar com ela, ela não tem interesse nenhum em mudar o modus operandi, né, ela não quer abrir uma exceção, ela não quer pensar num caminho diferente, porque muitas vezes, às vezes é uma solução gringa, às vezes é uma solução que o core dela talvez nem seja atender o seu cliente, mas o seu cliente quis contratar porque apareceu lá, talvez por algum tipo de algum benefício, né? E até abrindo a nossa cozinha aqui de conversa, de parceria, a gente, né, tá trocando WhatsApp, faz reunião para pensar em que a gente pode desenvolver, coisas que até que não estão prontas ou não estão bem formuladas do nosso lado, para agilizar o processo de entrega de valor para um cliente que a gente está fazendo alguma POC ou que a gente já está em contrato, né? Então acho que existe essa questão de ter um interesse mútuo, né? Tem um interesse em comum das duas empresas aqui em criar a melhor experiência para o cliente final, desde que, obviamente, não fuja do nosso core business, mas assim, no final do dia tem essa abertura, como você falou, assim, a gente quer fazer acontecer, então a gente tem a disponibilidade, a gente tem a intenção, e eu voltando também, a parceria ela começou muito porque nossos clientes são os mesmos clientes, né? Assim, o meu cliente é o seu cliente, o meu cliente pode ser seu cliente e vice-versa. Então a gente sabe, se a gente azeitar bem essa maquininha aqui, conseguir fazer um negócio bom, para pegar e dominar o mercado, ela é muito mais simples, é muito mais fácil também. Quando eu penso em jornada de cliente, que eu sempre falo, quando eu falo de Docket aqui, por mais que seja uma solução, de novo, integradora, uma solução que está muito no back de uma jornada, ela está numa parte que a gente fala que nem é muito sexy, né? Tô falando que eu tô pegando um documento público para agilizar um processo, assim. Eu tento trazer ao máximo quando isso vai impactar as áreas de negócio de uma empresa, né? E aí, mais quando a gente fala dessa parceria aqui especificamente, eu estou falando de clientes que são empresas que são B2C, né? Então elas são B2B, a gente é um B2B, B2C, né? Eliminar gargalos do caminho que no final do dia vão atrasar um processo comercial de acontecer, né? Então, a documentação, né, dentro de uma jornada de crédito, ela geralmente responde por mais de 40% do tempo que ela demora. Então, 40% do tempo inteiro que um processo para poder formalizar e ceder um crédito ou fazer uma contemplação é a documentação necessária para que a operação acontecer. E aí, como a gente falou, geralmente as empresas ainda que não se inovaram, ainda não estão se mexendo, elas terceirizam isso e deixam na mão do cliente correr atrás. Ninguém sabe, o brasileiro geralmente compra um único imóvel na vida, então ninguém sabe o que é uma matrícula de imóvel, o que é uma CND, né, aonde que retira isso, e quais são todas as particularidades desses documentos todos. Então, a Docket ela entra muito para
eliminar 40% de um processo de crédito, e quando a gente fala de 40% de um processo de crédito em grandes operações que fazem milhares de operações de crédito todo mês, eu estou falando de eliminar uma dezena de custos que muitas vezes quando se fala, olha, unitariamente podem ser pequenos, mas quando você multiplica por milhares, assim, é um ganho exponencial. Então, eu estou falando em redução de time de atendimento, então você não tem mais problemas dos clientes ligando para a sua empresa, né, para o banco, para o consórcio, para a financiadora, etc., perguntando aonde está o processo, o que está acontecendo, qual que é o problema, tirando dúvida. Então você reduz tempo de atendimento, você reduz custos com ouvidorias, problemas até custos que são indiretos, como o Reclame Aqui, né? E de novo o outro lado do ROI, que a gente ajuda a fechar mais contratos em menos tempo. Quando você fecha mais contratos em menos tempo, no final do dia você está gerando mais receita para a empresa, está fechando mais clientes em menos tempo. Então a Doct, sob o ponto de vista de jornada, ela está nesses dois pontos, assim, né? Quando a gente melhora uma etapa que corresponde com quase 50% de todo o processo, você está tirando, né, multiplicando por milhares e milhares e milhares todo santo mês, assim, você está falando de economia de custo e fechamento de receita mais dentro de um ciclo de venda menor, vamos dizer assim, né? O consumidor, ele é sensível a tempo que as coisas demoram para se resolver, né? E qualquer processo é a solução final desse processo. Então, a gente fala, por exemplo, que quando você faz campanha no Google, né? Se você botou teu advertising em primeiro e você tem o segundo, você recebeu o lead em primeiro, você não ligar para esse lead em 5 minutos, esse cliente naturalmente em 5 minutos clicou no segundo link, terceiro, quarto, quinto, sexto. Eu me lembro quando a gente gerava lead principalmente para consórcio e financiamento, a gente falava, os primeiros 5 minutos, que é o hot lead, ele tem um valor e depois esse lead virou descartável, porque o cliente já ligou para o segundo player. Então, se 5 minutos fazem diferença num processo de compra, imagina num processo da hora que você entrou o lead até a efetivação, caiu o dinheiro na conta do cliente ou para ele poder comprar o imóvel, o automóvel, o que faz de diferença 10 ou 12 dias, né? Seja nessa primeira jornada ou seja numa recompra desse cliente. Então um cliente que tiver, por mais que no imóvel é um imóvel que o brasileiro compra, no automóvel você tem um giro muito maior, então seja para comprar um automóvel, seja para usar o automóvel como crédito, alienação desse automóvel para um outro crédito. Então, se nessas jornadas forem muito longas para ele conseguir fazer a concessão do crédito, você não vai ter a recompra nesse cliente, né? E aí todo o investimento que você fez para ter um cliente dentro de casa se perde na tua próxima venda. Então, esse tempo, muitas vezes não é possível a gente medir o ROI, né? Quando a gente fala de ROI, sempre o cliente quer saber exatamente quanto que isso está economizando. Muitas vezes não é possível medir, mas a gente sabe que esse tempo faz diferença na conta final. A Docket, sem dúvida, trabalha muito com o back-office e aí tem o tempo do próprio time de back-office, né? Se ele não pedir para o cliente, quiser internalizar isso sem usar alguma inteligência, ele vai ter que ir buscar cartório a cartório e sair caçando essas informações. E aí é tempo de back-office, né? São pessoas ali sentadas na mesa para fazer processos extremamente manuais. Então tem esse outro lado. E eu acho que um case que eu gosto bastante, não é tanto na jornada que a gente está falando aqui, mas que eu consegui medir na vírgula e fez um impacto gigante no cliente, é que a gente trouxe, numa das jornadas que a gente faz, a gente desceu para o back-office a informação toda já sumarizada em 3 linhas do momento que ele estava daquela contratação. Então, esse cara já passou, ele já me mandou a documentação, ele já passou por um atendente, então em 3, 4 linhas eu já resumi para o back-office que ia receber aquela informação. A gente economizou 26 segundos que ele demorava para rolar para cima e ler todo o histórico da interação, né? O fato é que eram vistos mais de 800 mil processos por mês. Então foram 26 segundos de uma pessoa vezes 800 mil. Isso num ano deu 3 milhões de redução de custo. Ou seja, 26 segundos fizeram uma diferença de 3 milhões de reais. Então, nesse caso a gente conseguiu medir muito bem. É muito difícil a gente medir, é muito mais difícil a gente conseguir divulgar medições de clientes, mas a gente sabe que isso acontece toda vez que a gente consegue colocar um agente para reduzir alguma tarefa. A gente sempre fala assim, a gente vai fazer várias micro reduções que na escala elas vão impactar milhares de reais, assim.
E vocês na Tech, vocês têm os dados praticamente de funil, né, de uma empresa, assim, né? Então, você falou da campanha de marketing, eu achei muito legal, porque a gente estava num grande banco esses dias fazendo reunião e eles estão se preparando para fazer uma campanha muito grande, né, para o financiamento. E aí tem a dor de se fazer uma campanha de marketing. Primeiro, são milhões e milhões gastos em campanhas de televisão, mídias, etc., outdoor e etc. E aí, existe a questão de quando você não tem uma solução de tecnologia como a nossa, você vai vir uma enxurrada de demanda. Aí você tem um time de X pessoas contratado, elas têm um limite, uma capacidade máxima de atendimento, e é isso que você falou. Aí você traz um monte de gente no topo do funil, as pessoas começam a entrar no funil, obviamente você vai aumentando a sua eficiência, sua capacidade de ligar, você vai melhorando, mas chega um limite, né? Ela vai chegar num topo onde você vai acabar deixando de atender as pessoas com qualidade, com velocidade, então vai ter já uma primeira fatia ali que vai embora e não volta mais, né? Ou seja, é um desperdício de lead enorme. E também, quando a gente fala de ROI, que também é difícil de medir, mas quanto mais um lead ele vai avançando no funil, por mais etapas ainda da sua empresa, esse lead ele foi avançando. Então, por mais intersecções, seja humano, seja por soluções, ferramentas, desde gastos com ferramentas de score, etc., mais caro esse lead vai ficando. Se você não fecha ele no final, porque você errou em algum momento, esse lead, se você perder ele no topo é caro, mas se você perder ele no meio é mais caro ainda, porque você já investiu tempo e soluções da sua empresa como um todo para ele chegar naquele momento, né? Então, a gente fala que, por exemplo, dentro da Docket, a gente não tá nesse topo do funil. Eu já tô num momento onde já houve um filtro, já houve uma pré-seleção, já teve algumas etapas que foram tirando uma camada de, talvez, não interessados, ou interessados, mas que não tinham, talvez, o pré-requisito para poder chegar naquele momento de compra, vamos dizer assim. Então, quando entra na etapa do documento, né, que é uma etapa burocrática, uma etapa demorada, e se você não consegue fazer direito isso, você tá perdendo um lead extremamente caro para a empresa, né? E aí falando também de ganhos e de eficiência, também tem um outro case com outro banco também que a gente fez, que é usando inteligência artificial para ler documento, né? Então que é um trabalho extremamente repetitivo, chato e que tem muito erro humano, porque você pega um time de back-office que tá lendo 50 matrículas de imóvel no mesmo dia, né? Para ele, no final do dia, ele já tá vesgo, já não consegue enxergar mais um número praticamente, assim, né? E a gente com AI, a gente conseguiu reduzir de quase 11 minutos um tempo para ler uma matrícula, tirar as informações dessa matrícula para fazer um contrato para 1 minuto e meio, né? E aí, de novo, você sai, é uma redução de quase 7 vezes, ou um pouquinho mais de 7 vezes, multiplica por milhares de contratos todo santo mês, né? Então, é uma coisa que quando você olha unitariamente, fala assim, beleza, reduziu 10 minutinhos, mas multiplica isso por milhões, né? Então, é difícil montar a somatória dos ROIs, mas acho que tem uma lógica muito clara, que quando o cliente está querendo de fato evoluir a operação dele, ele sabe que está tendo economia, assim, ele sabe que quanto mais rápido ele fechar um negócio melhor, quanto menos etapas também é melhor, quanto menos pessoas envolvidas ou menos erros no caminho é melhor, assim, né? Nosso desafio aqui, eu acho que é medir isso e conseguir montar um case e falar, olha, é assim que funciona, né? Mas acho que você falou muito legal da campanha de marketing, porque nossos clientes são grandes, eles fazem campanha, eles investem milhões em branding, em posicionamento, em explorar canal diferente. E é um baita de desperdício quando entram 10 mil numa campanha e só fecha 1%, né? Duas coisas para mim são muito claras de tendência quando a gente está falando de agentização e de automação de processos, né? A primeira é que hoje as integrações, né? A gente falou bastante de integração, as integrações ainda precisam ser custom, né? Então você precisa, dentro de uma orquestração, a gente precisa, quando eu vou fazer com a Docket é de um jeito, quando eu vou fazer com outros parceiros, eu tenho que ir adaptando, né? A gente usa APIs para fazer tudo isso. O mercado vem evoluindo para uma integração via MCP, e isso vai fazer com que todos os projetos tenham integrações muito mais leves. Então eu acho que isso a indústria de IA vai conseguir trazer para integração de todos os sistemas. Então essa tendência para mim é muito clara, até que está caminhando para isso. Então hoje grande parte das nossas soluções já estão disponíveis para serem consumidas via MCP, e é uma coisa mais tecnológica, né? Do outro lado, eu acho que para a indústria que a gente comenta muito, que é a indústria do crédito, é a burocratização que existe hoje em termos de cartórios, os processos jurídicos que precisam ser feitos de uma forma, às vezes, até manuais, né? Então,
muitos tipos de processo não aceita que seja tudo digital, assinatura digital, precisa ir lá fazer no físico, etc. Então, eu acho que não só as companhias estão tentando, vamos dizer, tirar essa burocracia, mas a gente vai precisar que o próprio sistema tire essa burocracia, né? Então, tudo isso vai ter que ter mais APIs e ser mais aberto ou mudar o processo, né? Será que a gente precisa que o centralizador de tudo sejam os cartórios regionais, né? Então, eu acho que aí tem uma tendência forte. É claro que existem muitos temas, muitas forças puxando para outros lados, né? E só uma tendência que eu vejo muito no mercado de consórcio é tentar fazer com que, assim, o consórcio ainda, ele está crescendo muito, mas ele ainda é complexo para o usuário final. O usuário final, ele não conhece direito o produto, então ele compra quase que achando que com o intuito de ser uma poupança, e tá certo, né? O brasileiro gosta desse pinga-pinga e fazer a poupança, mas depois, na hora de receber, ele não entende direito por que tem todos esses processos se ele já tá pagando, não era só ele receber. Então, eu acho que no consórcio ainda existe, desde a venda até o processo final, ainda tentar fazer esse produto ficar bem mais leve. E aí, no nosso país, que a taxa de juros recorrentemente é alta, o consórcio vai ganhar mais peso. Ainda que as taxas venham a descer, são taxas altas. Então, o consórcio tende a ganhar muito mais força ao longo dos anos. A gente precisa deixar esse produto muito mais simples. Então, acho que isso é uma tendência também para os próximos anos. Boa. Eu vejo como tendência, assim, e puxando também um pouco do que você falou, Fernando, a gente de AI otimizando o back-office como um todo, assim, né? Então, não somente facilitando integrações entre sistemas, que realmente é complexo, né? Tanto que um dos benefícios da nossa parceria, quem contrata a gente já ter a solução integrada, né? E esse trabalho facilitado, mas são dezenas de atividades manuais que existem hoje, que muitas vezes também que dependem de sistemas diversos, abrir diferentes telas e abas de computador, preenchimentos de sistemas e validações, verificações, etc., serem orquestrados por agente de AI, justamente otimizando aquele trabalho que não agrega valor para a empresa, né? Então são trabalhos que são realmente manuais, repetitivos e que no final do dia só são um check que precisa ser feito para poder chegar numa parte final, que aí sim tem um valor agregado, que existe uma interpretação, uma análise, muitas vezes, e que muitas delas também vão ser já facilitadas por AI, mas a gente vem trabalhando forte na Docket também em trazer agente de AI para eliminar e agilizar todo o processo interno burocrático nosso mesmo, para que a gente consiga ser uma empresa mais leve e consiga atender melhor também o nosso cliente final, assim. Então eu vejo que a AI também ela vai entrar nesse nível de permear área financeira, área jurídica e que se conversam muito dentro de uma empresa como um todo, assim. Então a gente está investindo bastante também do nosso lado sobre isso, e a gente vê que essa eu acho que é um próximo passo que vai deixar estruturas de back-office muito mais leves, assim. Pensando também agora na área de crédito, no nosso segmento, assim, eu volto a falar que eu falei do nosso propósito, assim, essas operações não vão mais acontecer em 50 dias, elas vão acontecer em segundos, porque o documento, a garantia, né, quando a gente fala de financiamento, a gente está falando muitas vezes de garantia. A garantia é que faz o processo ser mais demorado, porque quando você tem um crédito pessoal seu no banco ali, você consegue pedir na hora, né? Você vai lá, já tem lá o seu score, o banco já sabe quando você ganha, já sabe se você tem alguma dívida lá, atrelada, etc. Então ele já entende que já pode te liberar ali X mil reais. Agora, quando você está fazendo algo com garantia, que é o consórcio, que é um financiamento imobiliário, é um CGI, você precisa ter um respaldo muito maior, porque o banco precisa validar que aquele risco, né, que aquilo que você vai dar em garantia, de fato vale aquilo que você está falando, né? E hoje depende de cartórios, depende de prefeituras e vários outros órgãos que tem aí o controle daquela informação. Então a gente acompanhando esse mercado burocrático, vamos dizer assim, a gente vê sim do lado do governo uma vontade e uma força-tarefa para evoluir os sistemas. Então está cada vez ficando, se olhar para há 10 anos atrás, jamais se pensaria que daria para pegar uma matrícula online de um imóvel, assim. E a pandemia, né, apesar de todos os seus males na parte de tecnologia, ela impulsionou uma digitalização maior dos órgãos públicos, assim, né? Mas tem um caminho longo para que isso seja mais fácil de ser acessado. E por outro lado, o documento não ser mais necessariamente só um mero papel no processo, mas que a gente consiga pegar todas as informações desses documentos todos e de fato trazer um valor agregado de análise, de estudo, de
de um direcional de execução muito mais rápido, mais simples, porque hoje as documentações não são padronizadas, cada um faz do seu jeito, cada região no Brasil tem as suas próprias particularidades. Isso cria uma complexidade muito grande até para o time de jurídico, porque quando eu vou ler uma matrícula de imóvel do Paraná e outro lado do Tocantins, é totalmente diferente. E isso, né, imagina você treinar 1.000, 2.000, 10.000 pessoas para ler dezenas de documentos que são diferentes, não são padronizados, e que mudam toda hora, porque não tem necessariamente uma regra, vai de acordo com quem está escrevendo aquele documento. Então, a gente entende que vai ter uma padronização, um acesso muito mais democrático da documentação, que vai agilizar também todo esse processo. E o papel da Doct aqui é tentar agilizar e encurtar esse caminho também, fazendo essa interface com os clientes finais, as empresas que precisam desse documento para poder executar algum tipo de operação. Pessoal, estamos aqui começando uma série de vídeos, conversas, podcasts com parceiros nossos da Docket, clientes, todo o ecossistema que gira em torno aqui da nossa solução, para que vocês conheçam um pouco mais tudo que vem sendo feito de inovação, transformação digital, para melhorar e evoluir a burocracia dentro do Brasil, deixar nossas operações mais ágeis, mais rápidas, melhorar a experiência dos nossos clientes finais. Convido vocês então para acompanhar a gente aqui então nessa jornada de vídeos e aprender com a gente um pouco mais também. Deixem seus feedbacks, comentários, sugestões de temas que vocês gostariam de ver. Sejam muito bem-vindos.